Boa tarde, pessoal. Vamos hoje para mais uma aula com o nosso vídeo aula. Hoje, quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Iremos estudar as matérias de português e ensino religioso, certo? Então, como a gente está na Semana do Folclore e cada dia a tia está pedindo uma atividade para vocês pesquisarem ou fazerem e me apresentar, hoje, na matéria de português, iremos estudar sobre parlendas. E o que é que eu quero que vocês façam? Primeiro eu vou ler o conceito de parlendas. As parlendas são rimas infantis que divertem as crianças ao mesmo tempo, que trabalham com a mesma memorização e a fixação de alguns conceitos. Segundo estudiosos, as parlendas servem como sistema educativos que fazem parte da literatura popular, oral e do folclore brasileiro. Então, a parlenda, ela também faz parte da literatura e também faz parte do folclore brasileiro, né? Isso, então, existem diversas parlendas. Entre elas vou citar uma aqui, aquela que faz 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, 3, 4, comer num prato, 5, 6. Essa daí também é uma parlenda. E o que eu quero que vocês façam é sobre essa atividade de parlendas. Você vai lá no seu caderno, na matéria de português, faz o cabeçalho, coloca o nome em português e coloca parlendas. O que é que você vai fazer? Você vai pesquisar uma parlenda e registrar em seu caderno. Não precisa ser muita parlenda, não. É uma só, tá certo? Vocês pesquisem uma só. Façam isso aqui na matéria de português. E no nosso encontro às 3 horas da tarde, aí eu vou perguntar a cada um de vocês sobre a sua parlenda que você pesquisou, tá certo? Então são várias parlendas, cada um vai copiar só uma. Eu só quero uma, não precisa ser muita não, tá certo? Então essa é a nossa atividade de português. Continuando português no módulo no módulo 3, na página 67 e 68, iremos dar continuidade ao assunto de acento agudo e acento circunflexo. Lembrando a todos vocês que o acento agudo é aquele que tem o som aberto. Quando eu falo, ele tem o som aberto. Exemplo, picolé, o som dele é aberto. É aquele que se chama agudo. O bilhirinho da vovó, lembra? E o chapeuzinho do vovô, quem é? O chapeuzinho do vovô é o circunflexo. É chamado o acento circunflexo. Então, é aquele que tem o som fechado. Quando eu pronuncio minha palavra, eu tenho o som fechado, tá certo? Exemplo, você. Então, quando eu digo você, eu tenho o C fechado, tá certo? Diferente de lé. C, lé. Ó, picolé, aberto, você, fechado, tá certo? Então, som aberto, agudo. Som fechado é o circunflexo, tá certo? Então, vamos lá dar continuidade na página 67 e 68, que faltou para concluirmos o assunto de acento agudo e circunflexo. Então, vejam aí na página 67 que diz assim: complete as frases a seguir com as palavras do quadro de acordo com o significado de cada uma delas. Então, tem secretária e tem secretaria. E aí, de acordo com a frase, você vai observar para ver qual é a palavra que inclui na frase. Tem que ser essas duas palavrinhas que estão dentro do quadro. Você vai colocar uma delas. Primeiro você vai ler a frase para ver qual é a palavra que vai incluir na frase, tá certo? Vejam que quando eu digo secretaria, eu
não tem um acento. E quando eu digo secretária, eu tenho um acento. Veja que o som da minha palavra, ele muda, não é isso? Então, o acento, ele diz tudo em uma palavra. Não é porque se eu escrever uma palavra com acento e a outra palavra sem um acento, ela vai mudar o significado da palavra. Quando eu digo secretária, veja que secretária, ela não tem acento. Secretaria não tem acento, secretária tem acento. Então, eu fui a da escola falar com a, então você vai colocar aí, incluindo essas duas palavras, tá certo? Veja o nome fabrica e veja o nome fábrica. O nome fabrica não tem acento e o nome fábrica tem acento. Vejam que é escrito da mesma forma, quando eu coloco o acento, o significado e a pronúncia mudam, tá certo? Então, conheci uma que caminhões. Então, você vai incluir essas duas palavrinhas aí. Então, conheci uma fabrica ou fábrica, que fabrica ou fábrica caminhões. Então, vejam aí a diferença das palavras. A outra, na letra C, é metrô e metro. E na letra D, sabia e sabiá. Vamos lá para a página 68. Na página 68 diz assim: observe os caminhos a seguir, que levam o menino até o laboratório. Então vejam aí que o menino tem um caminho para percorrer até chegar ao laboratório. E o que é que está pedindo para fazer? Está pedindo para fazer pintar de azul o caminho, que as imagens que possuem acento circunflexo, e de amarelo as imagens que possuem acento agudo. Então vejam aí, quando você tem dois caminhos para você percorrer, aí lá na imagem você vai olhar. Então lâmpada, ioiô, tênis, maiô, ônibus, robô. Esse daí, esse nome, ele possui acento agudo ou circunflexo. Então, você vai, se for agudo, você vai pintar de amarelo. Se for circunflexo, você vai pintar de azul. Tá certo? O outro é relógio, xícara, chapéu, régua, árvore, óculos. Essas palavrinhas dessas imagens, ele tem um acento agudo ou circunflexo? Se tiver agudo, você pinta de amarelo. Se for circunflexo, você pinta de azul, tá certo? Depois você vai colocar as palavrinhas embaixo das imagens. Os que tem agudo, vai colocar no quadrinho do agudo. E o que tem circunflexo, você vai colocar no quadrinho onde tem acento circunflexo. É o nome dessas imagens aqui que vocês vão colocar. Agora só vão separar no quadrinho do agudo e no quadrinho do circunflexo, tá certo? Então, em português encerramos por aqui. Fazer a pesquisa da parlenda, escrever uma parlenda no seu caderno na matéria de português. Depois responder as atividades da página 87 e 88, tá certo? Agora vamos para a matéria de ensino religioso. Em ensino religioso, vocês também irão fazer uma pesquisa com a ajuda de um adulto. Você coloque lá no Google e vá pesquisar ensino religioso. Você vai fazer o cabeçalho, vai colocar o nome ensino religioso e vai colocar pesquise. Pesquisa sobre religiões afro-brasileiras.
tá certo? Então, você vai fazer essa pesquisa aí das religiões afro-brasileiras. Copia aí no seu caderno. Pronto, copiaram? Agora vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre religiões afro-brasileiras. Você vai copiar quando você fazer a pesquisa, você copie abaixo, pula a linha e copia abaixo do seu caderno, abaixo da onde você fez aqui, você pulou a linha e faz abaixo, tá certo? Uma pesquisa. E a gente irá compartilhar na nossa live às 3 horas da tarde. E aí tudo começou com a chegada dos portugueses no Brasil, junto com novos hábitos e culturas. A colonização brasileira deu espaço para a chegada de outros religiosos. Além disso, como a vinda de povos da África, a variação de crença e religião ficou ainda maior. Então, vocês vão fazer essa pesquisa para a gente saber quais são as religiões afro-brasileiras, tá certo? E vai anotar lá no seu caderno, vai registrar lá no seu caderno e iremos fazer, compartilhar na nossa sala online às 3 horas da tarde para ver quais foram essas religiões afro-brasileiras que vocês fizeram essa pesquisa, tá certo? Então eu espero que todos façam, realizem as pesquisas que eu pedi para fazer e eu espero que todos participem da nossa sala online para a nossa tirada de dúvidas e correções das atividades de hoje, tá certo? Desde já eu desejo uma boa aula para vocês e até daqui a pouco, às 3 horas da tarde. Tchau e até mais.